Boa noite, amigas e amigos do canal História do Brasil como você nunca viu. Sempre uma grande alegria, um prazer, uma satisfação estar com vocês todos aqui. Hoje, Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro de 2023. Essa data que tem sempre que ser memorada e comemorar, a gente sempre lembra isso. É lembrar em conjunto, é lembrar coletivamente, né? Isso é a etimologia. Então, essa que é a data da derrota final, entre aspas, derrota por um lado, vitória por outro, né? Do quilombo da Confederação Palmarina, onde hoje Alagoas, na verdade, é a Grande Pernambuco. E, então, o Dia Nacional da Consciência Negra, que o movimento negro no Brasil, de pelo menos 3 décadas para cá, conseguiu emplacar e que tende a se tornar um feriado nacional. Já é feriado em diversos estados, né, unidades da federação, feriado em alguns municípios. Então, o movimento negro, politicamente organizado, tende a emplacar como feriado nacional do Brasil. Nesse dia, nada melhor do que falar sobre personagens da história do Brasil que foram homens e mulheres negras, não é? E que, na verdade, muito curiosamente, não são memorados, não é? Tanto quanto, por exemplo, hoje é o dia, claro, do Zumbi dos Palmares, do herói, não é? Da resistência à escravização dos africanos na diáspora, que é Zumbi dos Palmares, a família, né? Enfim, muitos dados históricos são lacunosos, não é? Sobre Zumbi, mas isso não é o tema do nosso encontro de hoje aqui, o live, como a gente fala, embora a gente também não goste de usar termos estrangeiros a esmo. Bom, convidados de hoje de honra aqui do nosso canal, professora Alessa Passos, historiadora do Rio de Janeiro, portanto minha conterrânea, não é? Com mestrado na UF, minha terra, minha cidade, UF Niterói, Rio de Janeiro, eu que sou desgarrado e estou em Brasília, e o doutor Gilberto Matos de Santana, que é jornalista, advogado, até cirurgião dentista, ele é que eu fui ver o currículo, fiquei chocado com tanta graduação, tá mais do que sai de uma graduação, vai para outra. O Gilberto, que é meu irmão, já, né, nos consideramos irmãos da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, onde tudo nasceu, onde nasceu o nosso Instituto Cultural Dona Isabel, lá em 13 de maio de 2001, e onde existiu, evidentemente, aquilo que o professor Eduardo Silva, da Fundação Carlos Rui Barbosa, chama de quartel-general do movimento abolicionista brasileiro, portanto, um templo do catolicismo e um templo do abolicionismo no Brasil. E já está conosco aqui, vamos mostrar, o Conselho Nacional das Irmandades de São Benedito, representado pelo irmão professor Anderson Ribeiro, que já esteve conosco aqui numa das últimas, já esteve 2 ou 3 vezes aqui, professor de História também, meu querido amigo, colega e irmão. Tem várias saudações, a gente vai mostrar algumas, né? Uma honra assistir a fala da professora Alessa sobre meu avô João Batista de Matos, Paulina Santana, que é irmã ou irmã do Gilberto, né? E, infelizmente, tem um comentário raivoso, mas que eu acho que a gente, para entrar no clima de hoje, que é um clima de debate, não é um clima de, enfim, de reflexões sobre tudo que foi o pós-abolição, eu acho que a gente até deve inserir, muito embora seja um comentário estapafúrdio, não é? Diz aqui a pessoa que entrou antes de o bate-papo começar, que virgulina é o nome da pessoa, com certeza um marechal, falando do nosso biografado da noite, defensor das ideias elitistas de destruição de favelas, quilombos, aldeias indígenas, comunas sertanejas e branqueamento social, um capitão do mato. Vejam vocês, o marechal João Batista de Matos, sobre quem a professora Alessa vai falar com desenvoltura, porque é especialista no tema, e Gilberto também vai falar, porque é neto, não é? E conhecedor, é um grande militar, não é, da história do Brasil. Ele não tem o mesmo reconhecimento que outros marechais, talvez pelo fato de que não tenha entrado a fundo, não é, na política partidária, na política institucional. Isso eu acho que a Alessa vai falar muito bem, porque ela estudou e ela colocou isso no texto dela, não é? Mas é curioso que, sendo um marechal negro, o primeiro, em tese, porque eu vou começar a fazer uma provocação aqui para a Alessa, o primeiro marechal negro da história do Brasil,
se faça um comentário sobre esse, ignorando por completo, quer dizer, a pessoa ignora, assim está o Brasil atual, né? Isso a gente tem que dizer, as pessoas são ignorantes e elas têm orgulho da ignorância, eu nunca vi disso, a gente tinha que ter vergonha, né? Mas elas não têm vergonha da ignorância e elas expõem essa ignorância, não é? Quer dizer, a pessoa que entrou não sabe nada, né, sobre o personagem e já sai emitindo opinião, né? Então o Brasil, de fato, ele não está para principiante, nunca esteve, né? Mas eu acho que nesse sentido a gente tem piorado um pouco, não é? Bom, começando entrando nesse clima já, que Gilberto, ele já é muito acostumado, ele já está até rindo, porque é jornalista. Então a gente começa fazendo uma provocação para a Alessa, dispensa a apresentação, ambos, né? Já fiz uma micro apresentação, mas dispensam. Estão aí com os currículos embaixo, evidentemente, na descrição do vídeo do nosso canal. Vamos fazer uma provocação. O Marechal João Batista de Matos é o primeiro marechal negro da história do Brasil. E por que essa provocação? Em Niterói existe uma travessa chamada Marechal Faustino, né? E aí eu trago para vocês esse personagem. O Antônio Faustino foi um general médico do Exército Brasileiro. E o anedotário conta que ele, na verdade, foi aquele coronel médico chamado para aplicar uma injeção no Marechal Deodoro, para o Marechal Deodoro proclamar a República, que a gente sabe, né, que não foi proclamada, que não teve proclamação nenhuma. Mas muito bem. Essa história em Niterói eu tenho acesso pelo fato de que uma filha, ele teve 2 casamentos, uma filha dele mais nova foi namorada de um médico, conhecido amigo meu, que na verdade era como se fosse um tio meu, já morreu, o doutor Sebastião Perlingeiro, e ele conheceu o Marechal Faustino. O Marechal Faustino é irmão do Domício da Gama, nome artístico do Domício Forneiro, eles são uma família de Niterói, uma família, como se dizia no século XIX, mulata, né? Uma família de Maricá, na verdade, e a qual pertence a minha orientadora e querida amiga e prima, professora Cláudia Mesquita. Ela é trineta desse marechal da transição do Império para a República e que teve lá uma filha, não é? Então, que é a bisavó dela. Bom, o Marechal Faustino, segundo o doutor Perlingeiro, que namorou com a última filha dele tinha idade para ser neta ou até bisneta, mas era filha. Ele era considerado negro, na verdade, ele era considerado mulato, né? Pelo linguajar da época, não é? Volto a dizer, ele é irmão do Domício da Gama, que hoje a gente também enxerga como um homem negro, assim como Machado de Assis, assim como Rebouças, assim como Patrocínio, assim como todas essas pessoas que no 19 a gente chamava de pessoas mulatas, como se dizia. Então vou pedir ao Cauê para colocar a imagem tanto do Faustino quanto do Domício da Gama, eles são irmãos, né, de pai e mãe, inclusive. Vocês vejam que nessa imagem do Domício da Gama, ao contrário do que as imagens, a iconografia costumou fazer, de branquear as pessoas, na verdade, ela está enegrecida, digamos assim, como também se faz hoje com Machado de Assis, tentando colocá-los, não é, como pessoas negras, cuja iconografia embranqueceu. Então a gente tem o irmão, o Marechal Faustino antes, coloca ele, Cauê, por favor, que aí está aparecendo, Coronel Dr. Antônio Afonso Faustino. Bom, por que essas pessoas foram levadas ao marechalato? No caso do Faustino, claro, porque colaborou com a República, era conhecido Marechal Deodoro e tal. Ele é anterior cronologicamente ao Marechal João Batista de Matos, não é? E aí vem a provocação para a Alessa, que não é uma provocação crítica em nenhuma hipótese, é só historiográfica mesmo. Qual é a questão? Quando a gente racializa a história do Brasil e os personagens da história do Brasil, sobretudo eu que, né, me debruço sobre a transição do século XIX para o XX, da monarquia para a república, da escravidão para o trabalho livre, a gente tem dificuldade com essa racialização justamente pelo processo de embranquecimento, que é um processo iconográfico e é um processo histórico de uma maneira geral, mais largo, né? Então, não é curioso, quer dizer, a gente tem por certo que o Marechal João Batista de Matos é o primeiro marechal negro da história, porque provavelmente ele tinha autoidentificação enquanto negro. Isso é muito provável. Aí a Alessa vai falar com desenvoltura, o Gilberto também. Mas não é curioso que a gente não saiba se houve, de fato, no Império, porque no Império muitas pessoas, incluindo primeiros ministros do Império, como Barão de Cotegipe e o Marquês de Paranaguá, muitas pessoas, na linguagem atual, no léxico atual, seriam chamadas de pessoas negras,
e no século XIX não eram chamadas pessoas negras, porque negro era sinônimo de escravizado. Então, no Império já não existiria, já não teria existido um marechal negro. Então, isso é uma provocação, evidentemente, para a Alessa. Pode tirar a imagem, Cauê. E aí, com isso, ela abre a fala, ladies first, evidentemente, e sigamos aqui. Boa noite, gente. Tenho que agradecer, né, primeiramente, a abertura do espaço. E eu fico feliz de poder estar aqui conversando com vocês sobre um pouquinho do meu trabalho, né? Do que eu venho fazendo nos últimos anos. Essa pergunta é muito interessante. Eu já me fiz ela algumas vezes e, para responder, com certeza, precisa de um trabalho exaustivo, né? Como a gente vai saber se não houve outro marechal antes ou depois, né? Enfim, realmente, eu já dei uma procurada, olhei, enfim, no Exército, fiz pesquisa, né, de artigos, de arquivos do Exército, e eu, pessoalmente, não encontrei. Vi algumas matérias, inclusive do Globo, que lista alguns generais, e o segundo general negro, eu não preparei, né, não separei a matéria, porque eu não sabia que seria perguntada sobre isso. Foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, segundo essa matéria. Mas, para responder essa pergunta, assim, com certeza, é um trabalho de levantamento bem extenso, né? Mas, em nenhum momento eu me preocupei em defender esse título. Nunca foi uma preocupação minha se ele realmente foi ou não o primeiro marechal, o último marechal ou o único marechal. Eu ainda me perguntei se ele seria o único, porque, enfim, eu não tive notícias de outros. Claro que o braço, né, para pesquisar, para correr atrás das fontes, são curtos, né? Então, assim, a gente tem muita gente aí para depois pesquisar e constatar tudo isso, mas nunca foi uma preocupação. Eu sempre estive debruçada, desde o começo, a pensar a trajetória do marechal, a rede sociabilidade, a ascensão social, essa história, esse caminho que ele percorreu sempre foi interessante, independente do pioneirismo ou não, porque para mim isso não foi o mais importante. Acaba que né, o primeiro marechal, a gente acaba falando, reproduzindo isso, mas esse nunca foi o foco do meu trabalho de pesquisar. Eu sempre procurei pensar e discutir a sociedade brasileira no pós-abolição a partir dessa trajetória de vida. Mais do que simplesmente pensar uma biografia, pensar apenas, né, não apenas, mas pensar tudo que ele fez ou deixou de fazer, por meio da história de vida que a gente consegue conhecer um pouco da sociedade. Porque por nós mesmas a gente consegue ver que o quanto que as políticas públicas, as questões da sociedade refletem na nossa vida. Então, foi por meio dessa trajetória que eu busquei entender um pouco sobre esse período pós-abolição. Perfeito. Alessa, ainda com você a palavra, eu queria que você fizesse para o nosso público, não é que não conhece você, a sua pesquisa e o Marechal, uma nanobiografia, como eu costumo brincar, né? A gente chama isso, tem a microbiografia e a nanobiografia. Uma nanobiografia dele para esse público que está nos assistindo aqui hoje e que nos verá, né, doravante também. Sim, muita responsabilidade, né? Porque estamos aqui diante de um familiar, né, que eu conheci, tive a sorte, o prazer de ser muito bem acolhida pela família, né, inteira. Algumas pessoas eu conheci, Dona Umbelina, né, que me abraçou meu trabalho, abraçou minha pesquisa. É muita responsabilidade. Então, assim, diante de tudo que eu pesquisei, Marechal João Batista de Matos foi um homem negro que nasceu alguns anos depois da abolição da escravidão. A mãe dele nasceu na senzala da família, né, da senzala do Visconde de Toné, e vivia lá junto com a sua mãe, né, a avó do Marechal, Dona Cecília, que ficaram lá até a abolição. Dona Umbelina, mãe do Marechal, ficou na senzala do Visconde de Toné até a lei do sexagenário, quando sua avó, Dona Cecília, foi liberta, e juntos elas foram morar nas proximidades, ali no Rio de Janeiro mesmo. E
Logo que, com 14 anos, Dona Umbelina saiu da senzala, né? Ela foi beneficiada pela lei do ventre livre e saiu junto com sua avó. Ela foi trabalhar logo como babá da família Carqueja, uma família que acolheu Dona Umbelina, acolheu logo depois também seu filho, quando o João Batista de Matos, né, que não era marechal na época, era apenas um menino, nasceu em 1900. E assim, ele cresceu no seio dessa família. Dona Umbelina falava para mim que ele ficava ali num caixotinho enquanto ela trabalhava, que era muito comum, né, no período pós-abolição, as pessoas muitos escravizados que saíam, ou não, ou libertos, ou ventre livres que saíam dessa lógica da senzala, da servidão, eles continuavam trabalhando em postos de serviço, principalmente em casas de família, como babá, se mantendo no mesmo extrato da sociedade, né, subalternos. E ela foi ser babá dessa família e trabalhar lá. E teve o Marechal, teve o João Batista de Matos, e assim ele cresceu junto à família. E tinha os filhos que regulavam mais ou menos a mesma idade que ele, e cresceram juntos, e tanto Dona Umbelina quanto o Marechal, o João Batista de Matos, que não era Marechal, eles contaram com esse apoio da família que fez toda a diferença na vida do João Batista de Matos. Ele estudou no Colégio Pedro II, foi daí que começou minha pesquisa, a partir desses arquivos do Colégio Pedro II, e isso fez uma diferença muito grande na vida dele, né? Mas não só por estudar no colégio, né? O acesso à educação formal, ele hoje ainda é complicado, guarda algumas diferenças ainda, né? Dependendo do local, da escola que se estuda. E no começo de 1900 era mais difícil ainda. Então, tanto João Batista de Matos quanto a Umbelina, eles contaram com esse apoio da família Carqueja para o João Batista de Matos estudar e continuar estudando e conseguir se formar logo depois. E, enfim, ele terminou, né, estudou, concluiu o Colégio Pedro II e logo depois ele entrou para o Exército. Foi o que, como teve uma renda a partir disso, e aí ele progrediu dentro do Exército, se formou logo alguns anos depois em Direito, formou sua família, teve 7 filhos, né, se eu não me engano, casou, né, com Dona Olga, e assim ele foi sendo sempre um militar muito comprometido, aplicado, e chegou ao generalato, e logo depois, quando foi para a reserva, recebeu o título de Marechal do Exército. Acho que, de forma bem resumida... Tá ótimo, é uma nanobiografia, né? É. Mas a gente ainda vai falar muito dele aqui, porque o Gilberto vai poder falar. E, bom, eu fiquei intrigado com essa coisa do direito, não é? Eu achei isso muito legal, muito interessante. Quer dizer, um militar que quis também cursar direito, não é? Isso chama a atenção, não é? Porque você vai ter uma opinião dele como alguém muito legalista, Sim. Não é? E aí eu pensei que, obviamente, isso tem grande conexão, não é? Mas o Gilberto, eu acho que vai poder nos esclarecer bem mais sobre essa faceta aí da personalidade do Marechal Matos. E aí, Alessa, depois você vai poder entrar mais, né? Claro, falar do aspecto político, né? Que são todas as insurreições, rebeliões, revoltas, ditaduras, tudo que ele acompanhou no curso da vida. Coisa. Não é? Muita coisa, porque nasce em 1900 e morre em 1960 e quanto? 9, né? 9. Pois é, 69, nem tanta idade assim, apesar de que a expectativa etária era menor, não é? Mas que foi o século XX, a maior parte do século XX no Brasil. Então, bom, depois a Alessa volta. Vamos lá, meu caro irmão Gilberto. É com você agora. Bruno Cerqueira, nosso anfitrião dessa noite, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade interessantíssima para que a família possa falar sobre o Marechal Matos. Uma boa noite também para a Alessa Passos, pessoa que eu conheci. Minha mãe me dizia, então, que havia sido procurada, minha mãe já falecida, faleceu em 2017,
eu acho que 2 anos antes ela havia sido procurada por uma professora que tinha ido ao Colégio Pedro II e lá tinha visto uma foto de um general negro e criou uma curiosidade. Perguntou a um professor que disse, olha, eu conheço a família. E aí daí, então, iniciou-se, salvo engano, esse trabalho da professora a respeito do Marechal João Batista de Matos. Ela faz esclarecimentos iniciais, eu acho que muito precisos, mas eu queria fazer apenas uma pequena correção, professora. Quando Umbelina nasce, então ela nasce já na lei do ventre livre. Ela nasce livre nos tonéis, na família Toné. E aí, então, a avó espera o sexagenário para sair. E a avó é Francisca, mãe de Cecília. E aí saem as duas. Vão morar ali onde hoje é o quartel-general, o Ministério da Guerra, na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Havia um alagado ali, uma área em que os pobres, os escravos recém-libertos faziam de residência. E aí elas moram ali até a saída de Sicília, no 13 de maio de 1888. Iniciando já essas discussões de legalista, hoje na Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Fernando é muito feliz nesse comentário, nessa observação que ele faz. Talvez já esteja até atropelando um pouco a sua agenda, mas o deputado Paulo Fernando fala, então, do João Batista de Matos, um legalista. Faça esse atrelamento ao curso de Direito, pode ter sido isso. Mas antes mesmo de formado em Direito, ele topou, ele acrescentou, ele se juntou a qualquer insubordinação, desde tenente. Então, em Sergipe, quando serviu em Sergipe, serviu lá por 2 vezes, uma como tenente e a outra como comandante do 28 de Caçadores, um batalhão de infantaria. Então, dessa primeira vez, ele tenente, há uma sublevação em que, inclusive, é preso o governador Mainardi. E aí, ele, no quartel, chamado, perguntado da adesão, ele falou, de jeito nenhum, podem me levar preso. Parece que ele foi em casa, pegou as trouxas de roupa, voltou para o quartel para ficar preso, porque ele não aceitava a sublevação. Professor Bruno, a respeito da questão do general que havia sido citado, então, de início. Eu me reporto a um trabalho do jornalista Sionei Ricardo Leão, que, como a professora Alessa também, ele no Mato Grosso, ele viu uma foto de um general negro no quadro de comandante de uma divisão em Mato Grosso. Ele ficou curioso e aí procurou saber da família, chegou até a minha mãe e daí se iniciou uma relação e ele, muito bom de pesquisa também, ele chegou a fazer um documentário, Cambaracê. Cambaracê, ele retrata, então, momentos da Guerra do Paraguai, um pelotão de negros na Guerra do Paraguai. E ele faz esse documentário, faz um livro também, e no final do livro ele faz uma pesquisa sobre os oficiais generais negros. E Marechal, ele chega, nessa pesquisa que ele faz, ele chega apenas a um, João Batista de Matos. Ele chega também ao general Otávio Mendes de Oliveira, general médico, João Lorena de Santana, meu pai, Jorge Alves de Carvalho, esse que a professora Alessa cita, então, promovido no governo de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Carlos Rodrigues Padilha, Sérgio José Pereira foi promovido em 2009, Luiz Antônio Silva dos Santos, promovido em 2009, Antônio Carlos de Souza, promovido em 2011, Carlos José Inácio, 2011 também, e André Luiz Aguiar Ribeiro, promovido em 2019. Obrigado. Obviamente que outros estarão sendo promovidos, porque, como dizia meu pai, ele vai à Academia Militar, ele rememora a Academia Militar em 1949, ele havia, a tropa formada, ele via pingos de pessoas escuras. E quando ele volta lá, já tempos depois, 40 anos depois, ele vê já uma mistura bastante grande, um manancial bastante grande de cadetes negros, mulatos e pardos, como disse o professor Bruno. Eram essas as observações iniciais que eu queria fazer sobre o tema.
Tá ótimo. Como a Alessa colocou, na verdade, essa é uma pesquisa não feita, não é? Quer dizer, eu sempre coloquei isso no livro Alegrias e Tristezas com a professora Fátima. A racialização da história é uma demanda do movimento negro ou do movimento indígena e é uma demanda totalmente correta, mas é uma demanda que necessita da pesquisa, né? Do lastro documental, né? E eu comentei porque eu conheço essa história que é quase petite histoire, né, em francês, aquela pequena história, micro-história, não micro-história, né, a metodologia, mas enfim, histórias micro, né, do nosso dia a dia, de que o Faustino, não é lá de Niterói, teve que sair de lá e dar a tal injeção no Deodoro, uma historiada, né, uma historiada que pode ter um quê narrativo aí meio, não é, não tão linear, mas que é muito curioso. A única imagem que eu descobri dele pela internet, ele é trisavô, como eu disse, da minha amiga, querida orientadora e prima Cláudia, que deve talvez estar nos assistindo aqui, mas não tem tanta imagem assim, e é uma imagem que ele está muito claro, mas já o namorado da última filha dele, que eu conheci muito, o Dr. Pelingeiro, dizia que ele era mulato. Então isso é muito curioso, né? Quer dizer, é ele aí, né? Tá vendo? O Antônio Afonso Faustino, cujo irmão é o Domício da Gama, né? Da Academia Brasileira de Letras, famosíssimo, etc. E que hoje a gente considera plenamente um homem negro. Então, isso é uma outra discussão, a gente não vai entrar, né, nisso aqui, mas que é a curiosidade disso, não é? Quer dizer, havia ou não havia oficiais generais pardos, né? Ou mulatos, como eram chamados no século XIX, em plena escravidão. Porque essa ideia que se tem de que as pessoas de elite no Brasil do 19 e do 18 eram brancas, louras, de olhos azuis, isso é uma ideia completamente estapafúrdia, né? Mas, enfim, então a racialização na história ela é fundamental. Gilberto, saiu a sua câmera. Saiu a câmera aí do Gilberto. O som e a câmera, mas aí eu acho que o som é normal. Bom, enquanto ele retoma... Ah, tá voltando. Continuando aqui as provocações, que não são provocações de nenhum modo agressivas, né? Para a Cara Alessa, colega de trabalho de campo historiográfico. Você, então, fala de uma perspectiva do Marechal Matos, eu me lembro da sua... Você sabe que eu li sua dissertação, eu comentei, né? No meio da avalanche que foi para o livro Alegrias e Tristezas, né? Mas, sim, e eu queria comentar que antes de você conhecer Dona Umbelina, mãe do Gilberto, eu a conheci. Eu a conheci em 2004, na verdade. Eu a conheci no cerimonial da Assembleia Legislativa do Rio, quando a deputada Jurema Batista fez solenidade de homenagem enfim, a consciência negra, homenagem a alguma coisa, movimento negro, alguma coisa, e ela foi para a mesa de honra, a mãe do Gilberto, que está aqui. Eu a conheci, fiquei muito entusiasmado com ela, com a história dela, e depois eu a revi na Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, onde ela era irmã, aliás, onde o Marechal Matos foi provedor. Depois queria que você comentasse, ambos vocês comentassem sobre a provedoria dele na igreja, na Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. Então essa fala me marcou muito, tanto que eu coloquei essa fala no livro, que ela contou a história do Marechal, pai dela, e ela disse, tudo que fez diferença na nossa vida foi a educação. E quando ela contou isso, que é o nó górdio do pós-abolição, né? Distribuição de terras e educação dos antigos escravizados, que é tudo que não teve. Quando ela contou isso, meus olhos, né, brilharam. Então eu falei, nossa, eu quero conhecer a trajetória, porque eu não conhecia a história do Marechal João Batista de Matos. Isso era eu tinha acabado de graduar em História na PUC do Rio, isso tem, né, uns anos aí, tem mais de 20 anos. E aí, eu quis também até tentar entrevistá-la e tudo, mas na época o cerimonial, né, não me permitia nada, era uma loucura a quantidade de eventos. Aí eu a revi na Igreja do Rosário, e lá também teve um outro evento, ela fazia parte, missa, essa coisa, mas teve um evento em que ela também falou. E eu queria saber uma coisa que eu não pude perguntar a ela na ocasião, e que agora eu vou perguntar ao Gilberto, a relação que ficou na memória familiar, tanto do Marechal João Batista de Matos, quanto da mãe dele, quanto da avó, e por fim, o que ele transmitiu para a professora Umbelina, que é a mãe do Dr. Gilberto aqui conosco, sobre essa relação com os Toné, especificamente com a família Toné, e a Alessa lembrou da família Carquês. Por quê? Porque, na hora
eu não sei se eu entendi errado, mas eu tinha entendido que os Toné talvez também tivessem ajudado na trajetória intelectual do Marechal. E é curioso porque o Visconde de Toné e o tio dele, o Visconde de Beaurepaire-Rohan, isso eu mapeio muito, né, em Alegria e Tristeza, eles são os personagens centrais, junto com André Rebouças, da Sociedade Central de Imigração, da parte do movimento abolicionista que pensava na imigração, na distribuição de terra, tanto para os migrantes quanto para os antigos escravizados, coisa que não ocorreu, como a gente sabe. Então, eu queria saber sobre isso. O que ficou na memória familiar em relação a essa, lá na origem, né, quer dizer, a essa conexão da dona Umbelina da Glória e da dona Francisca, como o Gilberto está lembrando, né, que foram escravizadas, uma não, né, porque uma já nasceu livre, né, e a outra escravizadas na família Toné. E depois também, então, quer dizer, como a relação entre os antigos escravizados e os antigos senhores ficou no pós-abolição. No fundo, é essa pergunta que eu queria fazer para a mãe do Gilberto e que eu não pude fazer. Então, eu hoje estou fazendo aqui para ele. E aí, o que a Alessa puder acrescentar disso, eu vou ficar extremamente grato. E ainda nisso, usar esse termo que o professor Paulo Cruz, grande líder negro atual também, né, ele fala, que é o ethos de superação se contrapondo ao ethos de subalternização dos negros. Então, os negros sempre subalternizados como cidadãos de segunda categoria para serem os empregados domésticos, enfim, os serviçais, de uma maneira geral, o quanto que a educação mudava isso e o quanto que isso, para a vida do Marechal Matos, é modelar, não é? Ou se isso é uma curva fora da linha, né? Quer dizer, linha fora da curva e curva fora da linha também, então os dois. Para a Alessa comentar isso. E o Gilberto, então, iniciar com o que eu tinha perguntado. Está sem áudio. Está sem áudio, Gilberto. Vamos colocar áudio. Bruno, meu avô, então, o casal teve 7 filhos. Meu tio Newton, meu tio Nilo, meu tio Nelson, minha mãe foi a primeira mulher, quarto filho. Minha tia Olga, minha tia Maria e minha tia Nilda, que está entre nós. Tia Nilda, então, é a 7ª filha. Todos os outros irmãos já faleceram. A respeito da sua pergunta especificamente, minha mãe que me comentava, então, que a relação com os Toné, ela perdura até os anos 30, salvo engano, em que Cecília ia à casa de Sinhazinha para pegar uma ajuda financeira que lhe era dada de tempos em tempos. Então havia uma certa relação. São 2 braços de Toné, né? É um braço do interior do estado do Rio e um outro braço que, salvo engano, ficou em São Paulo. Mas havia, então, essa relação. Curiosamente, ela, como mucama, viajava à Europa, né? A família, minha mãe me dizia, então, que a família tinha por costume fazer suas viagens à Europa e Cecília ia como uma mucama para essas viagens. Outra passagem, então, da relação com os Toné, minha mãe me conta que um dos descendentes, André, aparece no quartel porque ia servir ao exército. Lá encontra, então, o Coronel Matos. E aí ele vai servir no gabinete do Coronel Matos, juiz já general, lá no Ministério da Guerra. Foram essas as informações que minha mãe me passou dos Toné. E ela falava de forma jocosa que a avó dela, que a bisavó dela, que devia botar aquela vela enquanto Toné escrevia a retirada de Laguna em sua casa, escrevia Legal. Com o auxílio de Cecília acendendo a vela para ele poder escrever à noite. Entendi. Bom, guardou-se então algo um pouco afetivo, um pouco jocoso também. Devia ter outras histórias, né? Devia ter outras histórias do pai do Toné, depois a mulher do Toné. A mulher do Toné era uma sinhazinha plena, né? Imagina, prima irmã da Eufrásia, né? Teixeira Leite, quer dizer, aquela gente altamente escravocrata, que é altamente rica, né? Com o fazendeirismo. Agora, Toné, Nabuco,
patrocínio, eles todos desposaram as sinhazinhas, Rebouças não, que ele não casou, as sinhazinhas vindas dessas famílias, né? E que tiveram que lidar com o abolicionismo deles, né? Mas, enfim, vamos aqui também colocar alguns comentários. Alessa, algo a dizer sobre isso aí? Muitas coisas para dizer sobre o que você falou, né? Sobre os tonéis, nas minhas pesquisas, né? E aí a gente precisa comentar um pouco sobre essas diferenças da memória pessoal, que o doutor Gilberto vai estar guardando, né? De que ouviu da família, de outros parentes, da tia, e do limite das minhas pesquisas, que são, né, memórias, são completamente diferentes. Nas minhas pesquisas, os tonéis não aparecem tanto quanto a família Carqueja. Os tonéis, eles foram mais enfatizados, principalmente pela dona Umbelina, que foi basicamente as fontes que eu tive acesso sobre os tonéis dentro dessa história da família, né, Matos, nesse começo, né, no período final da abolição, enquanto as matriarcas da família ainda trabalhavam lá, e logo depois que Dona Umbelina sai, né, e vai trabalhar como babá, quem passa a ser principal, né, família, a principal família é realmente a família Carqueja, que, inclusive, é a família que mais ajudou o Marechal Matos nesse processo de educação. Você falou sobre ter conhecido, né, Dona Umbelina, e foi realmente uma experiência muito boa. Dona Umbelina, grande defensora da educação, né, professora como eu, foi diretora de escola, então toda a fala dela sempre foi defendendo bastante a educação e esse teor transformador da escola, né, que eu concordo, mas tenho algumas questões para ponderar sobre isso, né? Porque só o acesso à escola ele não garante essa ascensão. E foi muito prazeroso, né? Eu gravei as entrevistas que eu tive com Dona Umbelina, foi a principal fonte, né? E me ajudou muito a orientar minha pesquisa. Eu tenho material aí para muito trabalho pela frente. E ela sempre falou sobre isso, principalmente também sobre a avó dela, Dona Umbelina de Matos, né, a mãe do Marechal, o quanto Dona Umbelina valorizava o estudo. E isso fez toda a diferença, de fato, na vida do Marechal, porque foi a porta de acesso dele para o mundo letrado ou para um extrato social mais alto do que ele tinha, né? Porque é comum o filho herdar a condição social dos seus pais. Para ter essa diferença, essa ascensão, tem que ter alguma alavanca, alguma coisinha aí. E, nesse caso dele, foi os estudos. Mas o estudo por si só, ele não é capaz de fazer toda essa transformação. Porque mesmo a escola, isso aí Pierre Bourdieu ele fala sobre, ela pode também carregar, e principalmente isso no começo, né? No final, no começo do Brasil República, ela pode perpetuar, sim, essas diferenças sociais. Ele fala sobre a questão do capital cultural, capital social, que faz a diferença e, às vezes, dentro de uma mesma sala de aula, onde vários estudantes podem ter uma mesma situação, né, de aprendizagem, de estudo, pode, sim, ter diferenças ali que são cruciais para marcar as trajetórias. Dependendo do capital social e cultural de cada pessoa, né? Uma pessoa que tem mais apoio, né, e trocando em palavras miúdas, ela consegue ir mais além nos estudos do que outra que esteja estudando, inclusive dentro da mesma escola, na mesma sala, não tenha. Então, essas diferenças também podem marcar a vida das pessoas. Então, assim, o acesso à escola era um fator, né, importante, mas não foi só isso. No caso, o Marechal Matos, né, foi a principal caminho que a minha pesquisa tomou, ele falou sobre a trajetória dele nos livros que ele publicou. E eu fui buscar essas dedicatórias. Eu tenho até aqui os livros, né? Ele publicou alguns livros sobre os monumentos nacionais, eu tenho alguns aqui. E em cada um desses livros, ele fez dedicatórias. E nessas dedicatórias, ele vem remontando fatos, pessoas,
principalmente pessoas que foram importantes nessa trajetória dele. Aqui, por exemplo, nesse que eu peguei de forma aleatória, ele dedica às professoras do colégio primário. As professoras. Dona Alzira Pires. A memória das dedicadas professoras, Dona Alzira Pires, Leonor Pires, Dona Amália Celestino, Dona Maria da Glória Celestino, Dona Joana Flores Prades, Dona Teresa Mota, cujos ensinamentos e conselhos no curso primário, entre 1909 e 1912, são sempre lembrados com reconhecimentos pelo autor. Então, o primeiro livro ele dedicou à mãe, aí o segundo ao pai, aos familiares, aí teve um livro que ele dedicou à família Carqueja, e ele vem remontando a trajetória dele, pensando nas pessoas que foram essenciais e importantes nesse caminho. Então, ele fala um pouco sobre essa rede de sociabilidade, sobre essas pessoas que formaram esse capital social, que deram apoio a ele e a mãe dele nesse caminho. Que foi um capital, na verdade, social, porque Dona Umbelina, como babá, não dispunha de grandes recursos, né, e nem deixou herança, nem grandes coisas para o Marechal Matos, não que eu tenha tido notícia. Mas ela construiu esse capital social no seio da família Carqueja e que fez essa diferença nesse apoio aos estudos. E que foi herdado e teve essa manutenção também ao longo da vida por parte do Marechal Matos, que a família toda estreitou laços, teve relações de compadrio, e foram pessoas que apoiaram ao longo da vida, uma família mais abastada, né? E essa história, né, de uma pessoa negra no período pós-abolição que consegue ascender com o apoio de pessoas, né, da elite, não foi incomum, né? Tem notícias de outros, que foi, na verdade, uma estratégia construída por algumas pessoas, né, para essa ascensão, né? Lima Barreto, por exemplo, ele teve, né, como padrinho o Visconde de Ouro Preto, e tem aí Correia Leite, Luiz Gama, José do Patrocínio, Cruz e Souza, Antonieta de Barros, uma série de pessoas que a gente pode falar que tiveram uma família da elite, pessoas que abraçavam, acompanhavam e apoiavam nesse caminho. Então, a educação, eu não estou dizendo que a educação não transforma, que a educação... Não, eu sou professora, eu sou defensora da educação, mas a gente precisa... Sofre, né? Sofre lá todo dia. Eu gosto. Eu gosto de estar na sala de aula. Hoje em dia eu estou na direção, né, de uma creche. Eu gosto. Mas a gente precisa olhar também com um olhar crítico, né? Estudou, entrou na escola e pronto, foi só isso. Não foi só isso. Porque a gente vive num Brasil extremamente racista, que sempre separou as pessoas pela cor da pele, sempre discriminou as pessoas pela cor da pele, e furar essa separação, essa divisão da sociedade que colocou as pessoas negras nos status subalternos, nos status de subserviência, não foi fácil. E a porta da sociedade de classe nunca abriu de fora para dentro. Sempre teve alguém, né, até então, que estendia a mão, que abria essa porta e acompanhava essa pessoa, basicamente dando esse apoio nos estudos, no trabalho. Mas isso não quer dizer que dependia só disso. Tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, Pequeno X, né, da biografia à história. E aí eu quero deixar bem claro o meu ponto de vista, porque assim, em nenhum momento eu tiro o mérito do Marechal Matos, em nenhum momento eu digo que dependeu exclusivamente da família Carqueja. A Sabina Loriga, ela fala sobre uma equação. Vou escrever aqui. A é igual a X mais A. Essa equação aqui que eu vou mostrar para vocês, não sei se vai estar focando. Uhum. A seria a totalidade de uma trajetória. Deixa eu deixar aqui. A seria a totalidade de uma trajetória. A totalidade do ser.
O X, as contribuições pessoais e as escolhas. E esse A minúsculo, os fatores externos. Então, a trajetória de uma pessoa, ela depende também de uma gama de fatores externos e outra de escolhas. Porque, às vezes, duas pessoas que têm as mesmas condições, elas tomam caminhos totalmente diferentes. Então, esse pequeno X faz toda a diferença na trajetória da pessoa. Esse pequeno X tem a ver com as escolhas individuais. Eu mesma sou gêmea, tenho uma irmã gêmea, fomos criadas juntas, né? Mesmo pai, mesma mãe, na mesma casa, e temos vidas completamente diferentes, porque esse pequeno X das escolhas individuais fazem a diferença, sim. Porém, né, a nossa trajetória não depende só das nossas escolhas, depende também de fatores externos, das condições que cada um vive. Então, a gente tem um universo de escolhas a seguir. Então, o resultado de uma trajetória, ela vem a partir disso. É a junção dessa gama de fatores externos, alheio à nossa vontade, e o que a gente pode fazer em cada circunstância que a gente vive. Eu não sei se eu consegui ser clara nessa situação. Sim, então, nessa trajetória do Marechal Matos, né, do João Batista de Matos, houve esse misto, né, do esforço pessoal dele, que fez toda a diferença para o crescimento dele, né, para o desenvolvimento. Foi um homem estudioso, um homem aplicado, um homem correto, mas ele também contou com esse apoio que fez toda a diferença. E por quê? Foi uma questão para mim muito importante, né? Porque é comum olhar, então, se ele conseguiu, né, falar sobre o mérito, né? Se ele conseguiu, todos conseguem, todos podem conseguir. Ser um exemplo de meritocracia. Meritocracia, pois é. Por um lado, tem a questão do merecimento. Tem sim, é impossível dizer que não. Mas, por outro lado, é importante a gente entender que existiram circunstâncias que possibilitaram ao João Batista de Matos chegar onde ele chegou. Que nem todas as pessoas tiveram essa oportunidade. E muito, né, no meu ponto de vista das pesquisas que eu fiz, a Dona Umbelina, né, de acordo também com os depoimentos de Dona Umbelina filha, né, a Dona Umbelina mãe do Marechal fez essa diferença por conseguir, dentro do trabalho na casa da família Carqueja, com um bom serviço que ela prestava, criar essa relação de proximidade, de apoio mútuo, né, que são trocas simbólicas, né, de um trabalho aplicado, um trabalho bem servido à família, em troca desse apoio, que também foi muito comum nesse começo, né, nesse começo de 1900, nessas primeiras décadas, essa troca simbólica de favores, de interesses, de proteção de um lado e de bons serviços do outro, que foi um capital elaborado, criado por Dona Umbelina, que serviu e valeu ao Marechal Matos, que construiu amizade com a família e que, assim, ele né, conseguiu se manter e, por isso, também, essa família ela aparece dentro dos agradecimentos dessas dedicatórias que eu falei no começo. A família Toné não aparece ninguém nessas dedicatórias, mas a família Carqueja aparece. Inclusive, ele fala sobre um dos irmãos que deram apoio no estudo a ele, que fez essa diferença. Então, assim, é interessante pontuar essa questão. Eu acho que é um pouco sobre o Brasil daquela época, né, que vai muito além, inclusive, de uma trajetória, né, de uma pessoa. São questões que foram comuns e que faz a gente entender um pouco melhor do Brasil pós-abolição. Perfeito. Gilberto, e depois para a Alessa volta também o bate-bola. Política e religião. A Alessa defende nos trabalhos que ele tinha uma posição legalista e que ele não se envolveu em excesso, e Gilberto confirma isso, né, com sublevações, rebeliões, etc. E que isso talvez justamente
o fizesse ser tomado, digamos assim, por militar exemplar. O militar exemplar é aquele que, em tese, justamente não se envolve com política, né? Embora no 19 inteiro a gente tenha visto até primeiros ministros do Império, como o Duque de Caxias, né? Enfim, não precisa dizer nada, havia um imiscuimento absoluto disso. Mas a ideia é de que o militar não se envolva na política. E a Alessa lembra de uma animosidade, né, ou seja, uma não amizade do João Batista de Matos com o Castelo Branco, né? Parece que eles estudaram juntos lá em Realengo. Já com Costa e Silva, parece que teria tido algum grau de amizade. Então, eu queria que o Gilberto confirmasse isso, comentasse. E no aspecto religioso, porque a gente já está vendo aqui um monte de comentário do CONISB, né, que é o professor Anderson e o Conselho das Irmandades São Benedito, como era a religião, o que era a religião para o Marechal João Batista de Matos, o que era o catolicismo, o que foi a Irmandade do Rosário, não é? Esse espaço de sociabilidade absolutamente privilegiado para a ascensão social dos negros e manutenção das famílias negras que já eram de classe média, que é a Irmandade do Rosário, e também de auxílio, não é? De auxílio mútuo, quando não existia a Previdência Social, não existia nada de auxílio lá no tempo do Império ainda das alforrias, não é? E depois da educação dos libertos, quer dizer, essa irmandade tão fundamental, que é pouquíssimo estudado na historiografia, né? O que se fez lá, o que nasceu de associações lá, o associativismo nos abolicionistas, tudo isso que ficou para trás. Então, eu queria que comentasse o Gilberto sobre isso, política e religião na vida do seu avô, o que você sabe, o que você viu, o que você ouviu, e a Alessa complementasse aí também com essas amizades e eventuais, não diria inimizade, porque ele não parece que tenha sido um homem de fortes inimizades, né? Mas talvez de, enfim, não simpatias, né? Antipatias, enfim. Professor, deixa eu dar uma pincelada de uma forma geral. A respeito dessas entidades, o professor Virgílio Cacheta Reis, da Universidade de Brasília, comentando aquela foto da missa campal de 17 de maio de 1888, ele lembra, então, que essas irmandades que estavam lá representadas com bandeiras, essas irmandades davam acolhimento, né, aos escravos, aqueles recém-libertos, nas dificuldades que tinham. E a Irmandade do Rosário também se apresentava, até porque a igreja, então, ela é do século XVIII, não é isso? Uma dona de escravo, uma dona de uma parte grande do centro do Rio de Janeiro, onde estão aqueles espigões grandes do Rio de Janeiro, no século XVIII, ela resolve dar um pedaço de sua terra depois da vala, né? Daí o nome Rua da Vala, depois da vala um espaço para que eles construíssem uma igreja, e lá eles construíram, então, a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Fazendo, então, complementando o que diz a professora, ela é muito precisa nessa questão. Esse trabalho dela é muito interessante, que ela foi nas dedicatórias dos livros, e daí, então, ela como que hierarquiza os agradecimentos do meu avô, o primeiro para a mãe, o segundo para as professoras primárias, o terceiro para a família Carqueja. Ele nasce em 1900, e a mãe trabalhando, então, nos Carqueja. Realmente, a ligação com a família Carqueja, é uma observação rápida que eu faço, descendente deles, desse tronco familiar, é Carlos Lessa, o economista, foi presidente do BNDES, em um dos governos do presidente Luiz Inácio. Carlos Lessa, então, era essa família. O pai de Carlos Lessa, funcionário da Academia Brasileira de Letras, juntava livros e levava para o capitão Matos, já capitão, porque mantinha assim. Aí realmente a professora tem muita, fala de forma muito certa, muito precisa. Ele mantinha uma relação com os Carqueja muito grande. Então, as visitas eram costumeiras ao Batista de Matos. E outra coisa, eles vão ser avalistas da casa que ele compra na década de 30, no Caxambi, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Ele compra uma chácara e
é avalizado, então, essa compra pela família Carqueja. Dizia minha mãe, isso quem me contava era meu pai, que ela viu o pai chorar uma única vez, na morte de um dos Carqueja, com que batia de idade com ele, ou talvez um pouco mais velho que ele. Foi a única vez que a mãe viu o pai chorar. Salvo engano, a morte de Moacir Carqueja, mas havia realmente uma relação, eles se frequentavam, os Carqueja visitavam a família Matos lá no Caxambi. Professor, a respeito das amizades, eu faço também uma passagem rápida sobre a igreja. Eu não sei, isso eu não consigo dizer o porquê ele vai para a Irmandade, mas ele chega na Irmandade e eu acho que ainda tinha um posto de coronel. Não tem, eu impreciso nisso. Mas aquela chegada dos restos mortais de Princesa Isabel, ele está recebendo. Então, ele está paramentado com aquele jaleco da Irmandade, nas ruas do Rio de Janeiro, recebendo. Os restos chegam quando, professor? Junho de 1953. Pois bem, está ele lá, 53 ele era coronel, está ele lá no meio da fila, empurrando um carrinho ou coisa parecida. Eu já vi essa fotografia. Pois bem, a igreja, ele fica marcado na igreja, porque a igreja, então, pega fogo. E ela pega fogo em 1967, um incêndio na madrugada, praticamente queima todos aquele material vindo ainda do tempo dos escravos que ficavam no acervo da igreja. E logo na manhã ele está lá quando chega o arcebispo do Rio de Janeiro e diz para ele: o Marechal, vamos fazer o seguinte, nós temos um espaço de terra, um pedaço de terra, onde vocês vão poder construir a nova igreja lá em Santa Cruz. Quer dizer, a ideia do arcebispado era de tirar a igreja do centro do Rio de Janeiro, rua Uruguaiana, perto da Rio Branco, e mandar para Santa Cruz, um bairro relativamente distante. Muito distante. Bastante distante, né? E aí, então, ele liga para 67, ele liga para Castelo. Ele mantinha uma relação muito mais próxima com o Costa e Silva. Eram todos da mesma turma. Castelo Branco, Costa e Silva, João Batista de Matos, Segada Viana, João Batista Rangel, Olímpio Mourão Filho, e outros, Denis. Era uma turma que deu uma quantidade de marechais, deu 2 presidentes da República, vários ministros. Era uma turma com um aparelho cultural intelectual muito denso, muito grande. E aí, então, o presidente o auxilia na reconstrução da igreja. O que ele faz? Não vê a igreja reconstruída. Daí eu ouvi a minha mãe dizer que quem constrói a igreja já vê começar, mas não vê terminar. A respeito da legalidade, a respeito de ser um legalista, isso talvez foi o início da sua pergunta, quando o senhor diz do Marechal Matos, você usou uma outra expressão, não teve um relevo, não foi lhe dada a devida importância. Ele, a professora Alessa, ela escreve um artigo para o Correio Brasiliense a respeito de João Batista de Matos, e no dia seguinte, no próprio Correio Brasiliense, no setor de cartas, o jornalista Walter Gualberto escreve uma carta no dia seguinte. Ela escreve esse artigo no dia 10, no sábado, e no domingo vem uma carta de Walter Gualberto de Brito, em que ele diz que Batista de Matos ele era um próximo ao Teixeira Lott, Henrique Duffy Teixeira Lott, que ministro do Exército de vários governos, sempre foi legalista. Lott o conheceu em Belém, porque ele estava numa antessala do comandante, e o Lott passa e diz: você é o Batista de Matos? Isso na década de 30, deve ter sido 38.
37. Sim, sou o Matos. Olha, deixa eu te dizer, eu tenho uma dívida com você por você ter resgatado o meu primo lá em 32, quando em São Paulo ele era capitão em 32, na Revolução Constitucionalista, e ele resgata, então, o primo de Lott, que estava desfavorecido no momento do combate. Pois bem, e o Lott ali, então, cria esse primeiro vínculo, depois o leva para o gabinete já no governo Getúlio. Quando chega Getúlio, o meu avô, Batista de Matos, estava com o comando do Regimento Escola de Infantaria, que era o maior poder de fogo do Brasil. Hoje já não é mais na Vila Militar, mas naquele tempo era o maior poder de fogo do Exército Brasileiro, esse Regimento Escola. E depois ele vai para o gabinete com o Lott e cria esse vínculo com o Lott. O Lott, inclusive, candidato à presidência da República, ele é vencido por Jânio Quadros, e ele diz para o meu avô: Matos, essa minha candidatura, vencendo, eu arrumando 100 homens honestos no Brasil, a gente vai dar jeito nesse país. E essa proximidade com o Lott, eu tenho para mim que ela vai criar efeito em 64. 64 chega, 31 de março, ele está na ativa, ele está de visão, e ele diz: olha, a gente sabe como isso começa, mas ninguém vai saber como termina. Também não aderiu. Ele não aderiu. Assim como o Lott também foi escanteado em 64, ele não tem essa adesão a 64 e mandam ele para casa ao fazer 64 anos. Quer dizer, ele vai na expulsória do Exército, 64 anos. Mas o generalato, ele é um ato político. Fazer esse general é política, fazer general de divisão é política, fazer general de exército é política, e marechal também é político. E aí ele é escanteado e dá-se a ele, então, a patente, dá-se a ele o título de marechal. Mas eu tenho para mim que ele sofre por essa proximidade com o Lott, por ser legalista. Meu pai era major a essa época, genro dele, e os colegas diziam: ô, Jó, você vai ficar num momento difícil agora, hein? O seu sogro socialista. E meu avô não era socialista, não era nada. Ele era um militar, consciente do que era ser um militar. E em 64, nesse interregno que ele fica da Revolução, da chegada de 64 até o momento em que ele é enviado para a reserva, que ele é passado para a reserva, ele é procurado por um sem número de pessoas que se sentiam perseguidas pelo governo de então. Pedro Pedrocian, do Mato Grosso, vai à casa em que ele morava no Grajaú. A própria esposa do Lott, a própria filha do Lott, depois foi deputada estadual, teve problemas com o filho, foi a minha mãe pedindo que meu avô interviesse. Havia colegas de turma do meu avô que estavam sendo afastados, e que ele dizia: olha, você vem aqui para o meu gabinete, ele estava diretor de finanças do Exército, você vem aqui para o meu gabinete e você fica o dia aqui. Terminou o expediente, você pega teu paletó, você pega sua farda e vai embora. Mas você fica aqui, que problema nenhum vai haver. Ele era respeitado, independente das não adesões que fizesse. Isso é um raciocínio que eu faço por todas as informações que eu tive de minha mãe, de meu pai, as leituras que fiz. Ele era respeitado, ainda que não participasse desses movimentos. Havia um assessor da presidência do Senado que, quando criança, conheceu o capitão Batista de Matos, professor Tassiano Nogueira, foi assessor de diversos presidentes do Senado, professor da UNB, e ele dizia: olha, seu avô, em momento nenhum, se deixava emprenhar pelo ouvido para atividades políticas. Em momento nenhum, não aderia, mas de jeito nenhum. Sei onde isso começa, ninguém sabe onde vai terminar, mas eu sei que isso vai dar. Perfeito. Bom, Alês, volta para você então. Ele tem essa amizade aí com Costa e Silva. Ele vai morrer relativamente novo, né? 69, né? 69 anos, enfim, é relativamente novo mesmo para
o século XX, a quadra histórica, né, década de 1960. Claro que a expectativa de vida nossa era muito menor, sim, mas conta um pouco disso, quer dizer, o que você viu do fim da trajetória dele, o fim da vida, a provedoria da igreja, da Irmandade, da Irmandade do Rosário. Conta um pouco para nós. Sim. Só uma informação interessante, a amizade, não sei, talvez, né? Mas o conhecimento, a proximidade do Marechal com Lott começou na Escola Militar do Realengo, lá em 1921, mais ou menos, quando o Marechal ingressou na escola, o Lott foi professor dele, né, da arma de infantaria. Então, essa relação, depois, ao longo da vida, né, tem essa lembrança, o Lott lembra, né, ainda quando ele faz a passagem, né, tem esse texto do Marechal do Lott, né, fazendo essa menção ao período em que ele foi aluno da Escola Militar do Realengo, e Marechal, o Lott foi professor dele. Aceito a correção. Aceito a correção. Eu acho que não é uma correção, é só uma inclusão de uma informação. É um acréscimo. Que, enfim, aí tantas coisas que a gente falou, o que eu vou falar agora? Não. É para você resgatar esse fim da trajetória, né? Que, enfim, chegou ele morre relativamente novo e tal, mas, enfim, ele estava como provedor do Rosário, teve um incêndio, né? Ele foi... Isso. Eu acho interessante, e é um ponto assim que ainda precisa ser estudado, né? Toda vez que ele recebia alguma promoção, era lá na igreja, na Irmandade do Rosário, que ele comemorava, né? Tem diversos... e antigamente, né, uma coisa que é interessante, né, a forma de se publicar, de convidar as pessoas, era por meio do jornal. Então, tem diversos artigos de jornal do Marechal, ou do General, ou do Coronel Batista de Matos, convidando as pessoas, amigos e familiares, para comemorar a sua passagem na Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Então, ele sempre é um meio social que ele sempre estava ali também para comemorar as conquistas com os dele, né? Então, isso é uma questão interessante. E ele se tornou juiz, né, da Irmandade, e ele teve esse papel aí fundamental nesse provimento da reconstrução da igreja. E hoje, eu não sei se vocês, provavelmente, o doutor Gilberto sabe, lá tem, não sei ainda hoje, né, mas a última vez que eu estive na igreja, acredito que ainda assim, tem uma plaquinha lá com o rosto do Marechal Matos e falando sobre a importância dele, né, nessa reconstrução e para a Irmandade como um todo, né, para essa manutenção da Irmandade. E ele está também na história, né, na construção da história da Irmandade, né, dessa história da reconstrução da Irmandade. E o irmão Yolando, né, quando ele fala, né, sobre a história da igreja, falando das pessoas que foram importantes, ele fala sobre o Marechal Matos, né, e que ele é como um exemplo de que ninguém deixa de vencer por ser negro, né? Ele participou da comunhão também e passou a fazer parte do Museu do Negro, que é anexo à igreja. Ele tem a sua história, o Marechal Matos tem sua história contada nesse Museu do Negro, que fica lá pertinho, anexo à igreja, né? E nesse final, né? Oi, desculpa, pode falar. Não, é só para complementar. O Anderson está comentando, eu vou colocar também o que ele está comentando aqui, da memória do Marechal Matos lá dentro da Irmandade. Mas ele também foi presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, onde eu sou membro, né? Isso. O que mostra que há muitos, quer dizer, o Marechal Matos não ser conhecido como um personagem político, que ele não foi, porque ele não quis ser, né? Não deveria anular, e é isso a sua defesa incondicional no seu trabalho, que é a minha e que é a do Gilberto, evidentemente, não deveria anular o fato de que a sua trajetória deveria ser conhecida do Brasil. Porque ele não foi deputado, senador, não quis, né, ministro de Estado, não é? Mas ele foi o provedor da Irmandade do Rosário, o presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Ele teve cargos, ele teve funções e ele foi general de exército, foi marechal de exército, né?
e esteve ligado a pessoas do poder, mas, contudo, teve também como você disse, né, os traços da trajetória, que também incluem os traços da personalidade, de não querer se imiscuir numa política partidária, apesar de ter sido muito ligado ao Marechal Lott, que foi aquele que a gente sabe tentou ser e não foi, né, presidente. Mas isso é muito curioso, quer dizer, o porquê não falar do Marechal João Batista de Matos, não é? Quando se fala na negritude, no pós-abolição, não é? Quer dizer, claro, a gente não fala e não ama, inclusive, seu Walter Benjamin, né? Ou aquilo que a gente não conhece. Mas por que não conhecer, né? Quer dizer, eu acho que isso é o seu grande, um dos seus grandes leitmotiv lá do trabalho. Deixa eu só colocar aqui o que o Anderson comenta. Que é a Bernadette, né? Bernadette é sua prima, Gilberto? Bernadette é bisneta, então, do Marechal, filha de uma prima, Goiânia. Tá. A educação transforma, nossa família é a prova dessa transformação. Temos grandes exemplos da nossa família por acreditar na educação. Sou professora. Parabéns. Então, São o conismo 18 netos? São 18 netos, e aí a questão do estudo ficou muito importante, 17 com curso superior. Perfeito. O conismo, então, ele conduziu a reconstrução da Igreja do Rosário após o incêndio, mas faleceu antes da reabertura. A placa desfeita está lá, que é o que você falou, né, Alice? Que é o que você comentou. A Márcia Ferreira, muito... tem até a placa aqui que o Cauê resgatou. Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Este templo, destruído por um incêndio em 1967, foi reerguido graças ao dinamismo do Marechal Matos, juiz da Irmandade, falecida 21 de maio de 69. Homenagem dos irmãos no centenário do Marechal João Batista de Matos, 24 de junho de 2000. Nossa, agora eu entendi uma coisa crucial. O nome dele, ele era de 24 de junho, é isso, Roberto? Justamente. Isso, justamente. Que maravilha, até me emocionei vendo essa placa aí. Bom, então, queria justamente que você arrematasse, né, Alice, porque nosso encontro aqui, a live, né, enfim, 1 hora a gente já gastou, mas eu acho que foi excelente, todo mundo que entrou acho que comentou que foi excelente, mas queria que você arrematasse, Roberto, também, e com isso deixasse a mensagem aí para quem ainda nos verá. Eu gostaria de terminar, né, falando desse final da trajetória dele, falando sobre a publicação. Eu tenho um trabalho sobre isso, sobre ele ter sido considerado, né, um preto de alma branca, né? Eu acho uma passagem muito interessante, que tem uma publicação de um periódico da época, Letras e Armas, em que fala isso aí. A gente também já comentou bastante sobre os feitos, sobre os estudos, sobre a pesquisa, sobre a vida do Marechal Matos, o quanto ele foi uma pessoa distinta, né? E por isso ele, no final da vida, foi considerado, né, um preto de alma branca, né? O quanto que esses feitos, o estudo, os diplomas, as publicações de livro, os lugares que ele conquistou, foram vistos, né, num país que se dizia na época, né, que é bem dessa época aí do mito da democracia racial, que o Brasil nunca foi um país democrático em relação às pessoas e em seus diversos tons de pele, etnia. E por isso ele foi considerado um preto de alma branca, né, porque foi a forma em que algumas pessoas, né, a sociedade na época encontrou de justificar tantos feitos, tantas conquistas para um homem de cor de pele preta, né? E isso é importante para a gente entender também o lugar, né, em que ele estava, o mundo em que ele vivia, o Brasil do final da década de 60, né, década de 50, em que as pessoas de cor sofriam esse racismo, e esses lugares em que ele ocupou, para aquelas pessoas não era um lugar de pessoa negra, e por isso precisou ser imputado nele essa alma, né? Mas, pelo que eu tenho entendido sobre o Marechal Matos, ele foi um homem negro, de alma negra, e que, apesar, né, das dificuldades que ele encontrou, né, enfim, de ter saído dessa realidade, né, da senzala, muito próxima
da mãe empregada doméstica, né, babá, ele conseguiu, e foi por conta dessa alma negra, né, que conseguiu superar os obstáculos e chegar onde ele chegou, né, com muito empenho, com muita luta e com muito esforço pessoal também. Eu acho interessante a gente pensar um pouco, né, sobre essa época, e que parece, né, que é fácil, mas eu imagino quantas vezes ele passou por incertezas, por dúvidas, por dificuldades, e isso às vezes parece que desde que ele nasceu ele já estava predestinado a ser marechal. Não era assim, né? Não é assim. A gente não sabe o que vai acontecer. Hoje a gente olha e tem um ponto de vista privilegiado, né, da trajetória dele. Mas ele teve que superar muitas questões, né, ao longo da vida dele, incertezas. Tem inclusive passagens, né, que Dona Umbelina fala que ele tinha dúvida se ele ia chegar a marechal, ao generalato, principalmente porque ele, enfim, ele tinha esse medo, esse receio, mas ele, por todo o trabalho, empenho, ele conseguiu chegar onde ele chegou. Perfeito, muito obrigado. E a gente está colocando comentários, mas aí vamos lá, o Roberto. Professor, a gente quer agradecer, a família sempre agradece ao trabalho que a professora Alessa faz. É um trabalho interessante, um trabalho de fôlego, pesquisa muito bem feita, é algo que põe luz nessa. Tanto é que ela tinha uma informação mais precisa a respeito de Lott, que eu acho que foi uma figura. Se os Carquejas são figura importante na questão da educação fundamental dele no início da vida, eu acho que Lott vai ser pessoa importante também na vida profissional do Marechal Matos. A respeito, então, o senhor dizia, professor, de cargos importantes que ele exerceu, quer dizer, ele comandou o Batalhão de Caçadores em Sergipe, em Aracaju. Ele fica sendo interventor no estado de Sergipe quando vem a Segunda Guerra Mundial. Ele foi comandante, foi general de brigada, em Mato Grosso. Depois ele volta como general de divisão, em que a brigada passou a ser comandada pelo Médici. Ele foi, quer dizer, a turma dele era uma turma de próceres do Exército Brasileiro. Ele foi instrutor dos irmãos Geisel. Ele, tenente, ele já havia feito o curso de Estado-Maior do Exército com a missão francesa. Então, como capitão, praticamente, ele já era instrutor de curso de Estado-Maior. Foi comandante do Regimento Escola de Infantaria, foi diretor de Finanças do Exército, foi secretário-geral do Ministério da Guerra. Quer dizer, os cargos que lhe foram dados eram cargos que eram dados a militares de grande competência, de grande capacidade. Eu ainda faço uma remissão àquela observação que deixaram aí no início da live, que se observou, Capitão do Mato, a questão da favela e tudo mais e tal. Em determinado momento da vida da criança, ele vai morar no Morro do Urubu, no Rio de Janeiro. E lá, me diz minha mãe, que ele desceu com a bisavó, para enterrar a bisavó, ele, a mãe e a avó carregando o caixão. Ele tinha uma curiosidade, ele tinha uma preocupação que deve ter sido fruto da origem muito modesta dele, que ele, quando passava perto de conjuntos habitacionais e que ele via aquele bando de coisas, ele imaginava, ele fazia uma pergunta assim, retórica: aonde vai o esgoto desse povo todo? Quer dizer, aquilo deve ser uma rememoração que ele fazia da vida difícil que ele havia passado quando criança. E ao encerrar já no encerramento dessa live, professor, eu me lembro de uma história. Ele não conheceu o pai, meu avô não conheceu o pai, mas tinha muita noção de família. Ele tomava isso como coisa muito séria. Um cidadão, um camarada, como usava minha mãe essa expressão, era um camarada muito respeitoso, muito ciente de suas responsabilidades. Pois então eu estava aqui no Alfaiate, em Brasília, fazendo uma medida e tudo mais, e tal, me chega um senhor de paletó, que eu de vez em quando eu via pela cidade, ele andando debaixo do sol, chapéu, paletó e gravata, e cheio de bottoms nesse paletó. E aí o meu alfaiate, eu estou lá sendo atendido por alfaiate, era o Bitinha.
ali numa parte de Brasília onde moram muitos militares. Então, o Bitinha fala para esse senhor que chega, esse senhor já tinha uma certa idade, hoje já deve ser falecido. Aí, o Gilberto Santana, aí, o pai dele é militar, a avó também é militar. Aí ele olhou com certo desprezo para mim e falou assim, militar preto eu só conheci um bom, Batista de Matos. Falei, isso aí era meu avô. Era meu avô. Mas eu vou contar a história do seu avô. Eu era soldado lá em Juiz de Fora. Então, ele estava sábado, andando pelo quartel, sábado à tarde, quando chega uma senhora dizendo que queria conversar com o comandante. E aí vai a ele. Levam, então, ela ao coronel. E aí ela faz as reclamações que queria fazer, as lamentações da vida. O que acontecera? Um soldado abusara da filha. Então, ela trazia essa reclamação ao coronel para que o coronel visse o que poderia fazer. Meu avô chama um soldado. Parece que foi esse cidadão que dizia essa coisa para mim. Olha, fulano de tal, faz um favor para mim. Vai lá na casa do Oliveira. Você sabe onde ele mora? Sei, coronel. Pois então você vai lá. Traga ele aqui. Sim, senhor. Agora? É agora. E diga para ele o seguinte: o coronel tá te chamando para ir lá no quartel, para você ir pronto para casar. Vá lá atrás do coronel que ele tá te esperando. Vá pronto para casar. Essa foi a mensagem que meu avô mandou, então, para o soldado, que, segundo a mãe, havia abusado de sua filha. Complementando só, com licença, sobre as questões dos cargos, né, que ele ocupou, ele também foi secretário do ministro da Guerra, né, convidado. Ele entrou no finalzinho do governo Vargas, convidado por Zenóbio da Costa, que representava aí essa legalidade, né, nesse equilíbrio aí de força e poder que Getúlio Vargas estava tentando se manter. E depois que Getúlio Vargas, né, enfim, acontece o fatídico suicídio, Zenóbio sai e quem entra é o Marechal Lott, né, na época, e ele convida João Batista de Matos para permanecer no gabinete do Ministério da Guerra, e ele fica aí até o governo Jânio Quadros, né, até o finalzinho, quando ele faz alguns anúncios de reformas e que não são muito populares. Jânio Quadros, 2 dias antes, o João Batista de Matos, ainda dele anunciar essas reformas, 2 dias antes o João Batista de Matos sai, e ele fica aí por todo esse período, né, como secretário do Ministério da Guerra. Isso é um cargo, né, relevante. Não existe discurso imparcial, né? Ninguém está em cima do muro. Todo mundo tem um lado, todo mundo tem um ponto de vista, todo mundo tem mesmo o silêncio, ele tem um lado, né? Então, o Marechal Matos entra e ele a participação ativa aí nessa cena política aí no final do período Vargas, governo de Jânio Quadros. Ele tem essa participação aí, e ele, junto com o Zenóbio, que também representa ainda nessa época, né, esse princípio da legalidade, essa ideia de que o militar ele é imparcial, ele defende as leis, simplesmente, mas ele participou aí de uma forma ativa e muito bem relacionado, né, com os altos escalões, né, da política da época. Exato, perfeito. Bom, agradeço imensamente a vocês dois. Acho que esse encontro aqui foi excelente, né? Num dia como hoje, nada melhor do que lembrar e memorar, não é? Tudo que diga respeito à história do Brasil. Essa história, a história de escravização, subalternização, mas também de superação, não é? E com isso, meus caros todos que estão assistindo e quem assistirá, sempre, né, renovados agradecimentos e até nosso próximo encontro. Obrigado. Eu agradeço. Boa noite, gente. Professora, um abraço, uma boa noite. Professor, um abraço, uma boa noite. Agradeço o convite. Obrigada, gente. Boa noite.